Olá, está começando Diálogos Parlamentares, um programa da TV Assembleia que a cada edição conversa com um deputado ou uma deputada e mostra para você o trabalho de cada um deles aqui no Parlamento Gaúcho. E hoje é uma convidada, a deputada Anne Ortiz do Cidadania. Bem-vinda, deputada, que honra! Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Para mim que é uma alegria muito grande poder estar aqui participando do programa junto contigo. Eu vou começar pelo último projeto aprovado no dia 7 de junho, o que inclui educação financeira nas escolas de ensino fundamental, médio, das escolas públicas e privadas do Estado. Exatamente. Deputada, inclusive eu vou verificar aqui o que a senhora disse. Vamos aprovar um projeto que estabelece o novo paradigma dentro da educação. A senhora falou isso da tribuna do plenário de setembro. Exatamente. E falei mais, né, foi um dia muito importante, né, para todos que defendem não só a educação financeira, mas uma educação mais atualizada, com os olhos no futuro, que a gente possa investir de fato, né, nessas crianças e adolescentes para estarem mais preparados para a vida, né, seja dentro do empreendedorismo ou mais preparados para o mercado de trabalho, para a organização das suas finanças pessoais. Eu acho que a questão da educação financeira e tu ensinar a educação financeira é tu utilizar a ferramenta da educação na busca da liberdade, né, que a gente tanto fala. E além disso, a educação financeira envolve diversas outras temáticas, né? A questão do consumo consciente, do combate ao superendividamento. Então, nós consideramos, né, a educação financeira extremamente importante para a construção de uma sociedade mais crítica, uma sociedade que vai ter uma melhor percepção, como eu disse antes, não só da questão das suas finanças pessoais, mas também do recurso público, né, que seja bem investido, que é dinheiro nosso, dinheiro do pagador de impostos, e quando a gente tem aqui, principalmente eu, que trabalho muito na questão do combate aos privilégios, da gente enxergar, né, que muitas vezes são esses privilégios que corroem aí as nossas finanças públicas. Eu já conheço municípios que já estão fazendo isso nas escolas municipais, professores de iniciativa própria, inclusive em escolas públicas, deputada, e privadas também aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Porto Alegre já vive essa realidade através de um projeto da sua autoria, quando vereadora de Porto Alegre, que se tornou lei, não é? Exatamente, e tem também uma vontade, né, do prefeito Sebastião Mello, inclusive a gente esteve juntos numa série de agendas para tratar sobre isso, para conseguir transformar em realidade, né, essa questão aqui no município de Porto Alegre. Então, tem a capacitação dos professores, não é uma matéria a mais, não é um professor a mais dentro da sala de aula. É um conteúdo que tem que ser aplicado de forma transversal e ele cabe, né? É um assunto tão dinâmico e do nosso dia a dia que ele encaixa em diversas matérias, né? Então, o que precisa fazer é capacitar os professores, levar informação para os professores, para que os professores possam realmente fazer, né, essas dinâmicas junto com seus alunos e aplicar ali na realidade a questão da educação financeira. Esse projeto era de 2015, no início do seu mandato como deputada estadual. Foi um dos primeiros projetos que eu protocolei aqui e assim, surpreendentemente, né, tu falar de educação, de melhorar a qualidade do ensino e demorar 7 anos para passar um projeto desse. Pois é, a senhora que já tem muitas leis sancionadas e no decorrer do programa a gente vai tratar sobre elas, ela, para virar lei, tem que ser sancionada pelo governador. A senhora já começou a tratar dessa questão junto ao atual governador? Eu já troquei algumas mensagens com o chefe da Casa Civil, inclusive quando o projeto foi aprovado, ele me parabenizou, né, pela aprovação, e aí eu quero combinar aí para a gente poder sancionar essa lei em conjunto, né? Eu vou ficar muito feliz de poder ser convidada para participar do ato lá da sanção da lei. Vamos para a pensão dos ex-governadores e a aposentadoria especial dos deputados estaduais. 2 projetos. Que viraram realidade, né? Exatamente, 2 projetos. Hoje, 2 leis, né? 2 leis. Super importantes, assim, não só para o meu mandato aqui na Assembleia Legislativa, mas também, eu acho que para a questão política, né? Para como a gente enxerga a política no estado do Rio Grande do Sul. Tem um impacto financeiro importante, óbvio, e a gente estava falando de educação financeira, a gente não pode deixar de comentar sobre o impacto financeiro, sobre o que representava, né, o que representa ainda na questão dos ex-governadores que continuam recebendo
E aí é uma questão que eu discordo veemente da PGE, que tem um entendimento de que do direito adquirido. Eu acho que não, porque não tem mais a lei, não teria mais como, não tem a lei autorizativa, né, autorizando o pagamento, não teria mais como continuar esses pagamentos sendo feitos, mas daí isso é uma outra discussão lá dentro da PGE. Mas... E STF também, né? Mas, e ainda tem a questão do STF, que nós aguardamos, né, com grandes expectativas. Mas tem a questão dessas duas leis, né, que é o fim da aposentadoria para os ex-governadores, que o governador ficava 4 anos no mandato, saía do mandato recebendo, né, o teto constitucional para o resto da vida, e ainda, vindo a falecer, o ex-governador ou governadora deixava esse valor para um beneficiário legal. O que nós conseguimos fazer? Primeiro, evitar que os ex-governadores possam se aposentar de forma vitalícia. Isso já agora com o Eduardo Leite, que já não tem mais esse privilégio, né? Não vou nem dizer esse benefício, isso é um grande privilégio. E também evitar que os governadores que recebem atualmente não possam deixar esse valor ainda que se perpetue para alguém da sua família continuar recebendo. Então, foi um projeto extremamente importante e, como eu disse antes, a questão econômica, né, de bem investir o dinheiro público, que não que nada mais nada menos é do que o dinheiro do pagador de impostos, e também a questão da moralidade política, né? Porque, com todo o respeito que eu tenho a todos os ex-governadores que passaram aqui pelo governo, posso discordar ou concordar da forma como fizeram os seus governos, mas o respeito existe. Porém, isso não lhe dá a possibilidade de sair do mandato e ser compensado o resto da vida e ainda dos seus familiares como se levasse, né, um pedaço do Estado junto. Então, eu acho que a gente fala muito, né, sobre a questão política, os privilégios políticos, o porquê estar na política, né, que é para servir a população e não se servir dela. Acho que isso é um grande exemplo, assim, de como eu entendo a política e de como eu acho que a gente deve conduzir. E aí, nessa mesma linha, tem a aposentadoria especial nossa aqui, dos deputados estaduais, que existia, né, uma legislação que o deputado ingressava aqui na Assembleia Legislativa, poderia optar por contribuir com o INSS, como qualquer outro trabalhador brasileiro, ou então contribuir para essa previdência especial. E a previdência especial é o seguinte: o deputado aportava R$1, né, X, e a Assembleia Legislativa 2x desse valor. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, nós conseguimos, né, apresentar o projeto, fazer com que ele tramitasse na casa, fosse aprovado na CCJ e chegasse até o plenário. Então, foi uma grande discussão a respeito disso. Alguns parlamentares queriam que valesse daqui para frente, o que ia ser pior ainda, porque daí não ia ter ninguém ingressando no plano para poder sustentar os que se aposentassem, né, dessa maneira. Então, e essa aposentadoria vitalícia também é vitalícia, né, especial dos deputados estaduais, ela era mais absurda ainda, sabe, do que dos governadores, apesar de ter a contrapartida, a contribuição, porque o deputado poderia primeiro se aposentar de forma proporcional. Então, com 2 mandatos aqui na Assembleia, que é o tempo que eu tenho de mandato na Assembleia Legislativa, o parlamentar poderia se aposentar proporcionalmente, ganhando acima do teto do INSS. Então, assim, um trabalhador tem que trabalhar a vida inteira, é muito difícil contribuir pelo teto durante toda a sua jornada, né, de trabalho. A gente sabe que a grande maioria das pessoas começa ali embaixo, pequeno, e vai indo, vai galgando espaços, e muitas vezes não consegue se aposentar nem com um salário que consiga cobrir as suas contas no final do mês, né? Então, foi extremamente importante, assim, a gente conseguir terminar com esse projeto, revogar a lei. Nenhum parlamentar, nem dessa legislatura, nem da passada, nem da próxima, vai poder se aposentar dessa forma especial. O recurso que a Assembleia Legislativa tinha aportado para cada um dos parlamentares foi devolvido para a Assembleia Legislativa, e principalmente eu acho que a gente fala sobre qual é a função, né, do parlamentar, e nós somos eleitos para um cargo que tem dia para começar e dia para terminar.
Isso não pode ser confundido com uma carreira que pode ter a previsão, né, de alguma aposentadoria diferente do que qualquer outro trabalhador gaúcho ou brasileiro. A senhora é pré-candidata a deputada federal. Em Brasília é outra realidade. Sim, sou pré-candidata a deputada federal. Eu acho que se encerra assim um ciclo aqui no estado de trabalho em prol do nosso estado. Eu fico muito feliz com as realizações que a gente conseguiu colocar em prática, né? Aqui, mesmo sendo uma só, mesmo sendo uma deputada aqui do meu partido, do Cidadania, com a parceria de outros deputados. Eu quero fazer uma referência que é o deputado Elton Weber, que sempre foi um grande parceiro, principalmente na CCJ, relatando esses projetos. Exatamente. Ele foi o relator, coincidentemente, ele foi o relator do meu projeto, que incluiu educação financeira nas escolas, do que terminou com a aposentadoria vitalícia dos ex-governadores e do que terminou com a aposentadoria especial aqui dos deputados estaduais. Então é importante a gente ter outros deputados parceiros também que comprem conosco essas batalhas aqui dentro, para que esses projetos não fiquem engavetados, né? Eles possam tramitar e chegar no plenário para ser votados e virar ou não virar lei. Então, eu entendo assim, que uma reeleição seria o limite, né, do trabalho do parlamentar, seja nas câmaras, né, municipais, ou Assembleia Legislativa, ou até mesmo na Câmara Federal. Então, aí eu tenho um outro projeto, que é o de deputada federal. Estamos trabalhando bastante para isso, né, com boas expectativas, e sei lá, obviamente, que vamos enfrentar grandes dificuldades, né? Sim, é isso que eu queria saber, deputada. A senhora vai apresentar as propostas. A exemplo do que a senhora fez na Câmara de Vereadores, a senhora fez aqui alguma desses projetos que viraram leis, e na Câmara Federal. São 513 deputados, por exemplo. Se eleita for, a senhora vai enfrentar problemas lá. Com certeza, mas a gente tem que, né, grandes desafios. Precisam de uma coragem muito grande e de grande determinação. Isso eu tenho bastante, sabe? Eu acredito muito assim que o grande instrumento de transformação da sociedade é através da política. Então, foi por isso que eu quis entrar na política. Então, eu sei que os desafios serão grandes e vamos embora, né? Deputada, vamos continuar nas suas leis aqui. O de incentivo à reciclagem do lixo, que a gente sabe da importância que tem hoje, a nova geração me parece que cuida muito mais, inclusive, do meio ambiente, sabe muito mais separar o lixo do que os avós e até mesmo os pais. Estão mais preocupadas com essa questão, né? Entendem a importância da gente conservar, né? E de discutir a questão ambiental. As empresas também têm se adaptado muito, assim, quais são as práticas ambientais que tem apresentado, não só a empresa, mas eu sou advogada também. Outro dia eu fiz uma visita no escritório de advocacia de um querido colega e vi, né, que eles também estão implementando dentro do escritório algumas práticas de sustentabilidade. Acho que isso é fundamental e não tem hoje como desconectar desse tema. Então, esse projeto, né, de incentivo à reciclagem de lixo, ele é um projeto pioneiro no Brasil. Nós destinamos a gente criou uma lei, né, que autoriza que as empresas possam destinar uma parte do seu ICMS, do ICMS devido, para projetos de incentivo à reciclagem, seja em cooperativas, né, para melhorar a estrutura física das cooperativas, ou compra de máquinas, ou para poder não só prensar, separar e prensar, mas poder fazer a transformação também, dar aquele resíduo de volta em matéria-prima, em projetos de educação, porque a gente ainda vê muito. Vou dar um exemplo aqui de Porto Alegre, tá? Porto Alegre gera por mês, se não me engano, mais de 2 milhões de toneladas de lixo. E a cidade só consegue reciclar 8% do que poderia reciclar desse resíduo. Isso é muito pouco, realmente, assim, a gente deveria. E por que não consegue reciclar mais? Porque muitas vezes o resíduo, ele vem contaminado. Quando tu mistura o lixo seco com o lixo orgânico, tu acaba inviabilizando aquele lixo seco, porque ele acaba sendo contaminado pelo resíduo orgânico, e aí tem que ir tudo para o aterro sanitário. Então, a questão da conscientização que, com certeza, as novas gerações, né, a galera, assim, a gurizadinha, a juventude, eu vejo pelo meu filho, o Pedro tem 3 anos,
E ele já fala, eu já entrego as coisas para ele colocar no lixo, eu falo, ó, filho, esse aqui tu coloca lá no lixo reciclado. Então ele sabe cantar musiquinha sobre reciclar, sabe o que é lixo seco, o que é lixo orgânico, como é que tu separa o lixo, as pilhas também, a gente sempre vai junto depositar as pilhas lá no local correto. A gente sempre deixa lá no mercado que tem perto da nossa casa, que tem um espaço lá de coleta, né, das pilhas. Então é isso, eles já vão crescendo com isso, né, fazendo parte do dia a dia deles. Não conseguem imaginar, por exemplo, eu não consigo imaginar como é que uma pessoa tem coragem de jogar um papel no chão, sabe? Ou é o automático, é tu falar, não, como é que alguém ainda consegue jogar um papel no chão? Então, e muita gente acha normal isso, né? A prefeitura, as pessoas cigarro, a prefeitura de Porto Alegre gasta 9 milhões de reais por mês no Arroio Dilúvio. O Arroio Dilúvio, ali na Ecobarreira, consegue evitar que toneladas e toneladas de lixo elas cheguem no nosso Rio Guaíba. E são projetos importantíssimos, mas como é que aquele lixo chegou ali? Né? Então, quanto de dinheiro que não se gasta hoje tentando recuperar e correr atrás da máquina, se a gente pudesse ter, de fato, assim, uma conscientização maior, em primeiro lugar, das pessoas, da questão da separação do lixo, e segundo, de investimentos maiores nesse segmento que é tão importante, não só para a questão do meio ambiente, mas na questão social também, porque são muitas famílias que trabalham e que se sustentam. Emprego e renda. Que têm emprego e renda através da reciclagem de lixo. A senhora é uma defensora, né, do incentivo à geração de emprego e renda e sempre valorizando quem empreende, né, deputada? Sim, sim. A senhora vem de uma família de empreendedores e sabe as dificuldades que tem no país, né, de empreender, né? Muitas. E hoje, depois da pandemia, a gente vê, inclusive, que a gente... Hoje, verificando uma nova realidade, né? Quantas pessoas estão donas do seu próprio negócio, isso é muito positivo, né? É muito positivo, desde que o Estado não apresente amarras, né? Ou que a burocracia não seja tão grande para que essas pessoas possam, de fato, prosperar e crescer e gerar mais emprego, mais renda. Então, eu defendo muito o empreendedorismo, a liberdade econômica, que as pessoas possam empreender, possam gerar riqueza, né, no nosso estado, que a gente não tenha um estado tão burocrático, tão amarrado, que a gente possa, que as empresas queiram vir para cá e não ir embora daqui, né? Muitas vezes a gente vai em algumas regiões do estado e vê a dificuldade de logística, de investimento em infraestrutura, da dificuldade de escoar a produção. Então, e aí muitas empresas, ou então a questão, né, dos impostos e das alíquotas aqui do nosso estado, e aí acabam as empresas entendendo que é melhor mudar e migrar e tirar suas operações daqui do Rio Grande do Sul e ir para outros estados ou até mesmo para outros países, como algumas empresas foram para o Paraguai. Então, isso é uma preocupação muito grande. Então, a gente, sempre que pode, votar projetos, ou trabalhar, ou defender projetos que vislumbrem, né, um Estado mais enxuto, um Estado eficiente, um Estado que chegue lá na ponta, né, nas maiores necessidades da população e não atrapalhe, né, não complique a vida de quem quer empreender, quem quer trabalhar, mas sim facilite, seja um facilitador e não um criador de dificuldades. Aí, com certeza, a gente vai ter um Estado mais próspero. Deputada, a senhora sabe que o Diálogos Parlamentares conta com a participação dos internautas, fazendo perguntinhas, eles elaboram nas redes. Vamos conferir aqui a que tem para a senhora, da dona Vera Silva. Deputada, a senhora é contra, a senhora ainda é contra o aumento de impostos? Olha, essa pauta é importante, né? É importante, agradeço aí a dona Vera pela pergunta, né? Com certeza, né? Isso eu digo é cláusula pétrea, né? Então, eu votei todas as vezes que a majoração das alíquotas ou então a permanência dessas alíquotas majoradas vieram aqui para a Assembleia Legislativa nesses 2 mandatos que eu tenho aqui como deputada estadual, sempre votei contra, mesmo sendo da base do governo. Então, eu entendo que a gente tem outras formas, né, da gente ajustar as contas e a sociedade já paga impostos altíssimos.
e acaba que não tem mais condições, assim, sabe, de sustentar ou de segurar essa carga tributária tão alta. Então, nós temos que fazer o dever de casa, a gente tem que cortar privilégio, a gente tem que enfrentar temas muitas vezes polêmicos, né, que a gente vê as galerias lotadas, né, mas lá fora a sociedade não aguenta mais pagar a conta, né, e segurar o peso desse Estado inchado, enorme nas costas. E eu digo, olha, se continuasse da forma que foi e não fizessem as reformas importantes que fizemos ao longo desses últimos anos, com certeza faltaria gente para pagar essa conta, né? E o Estado vai e coloca a mão mais fundo ainda no bolso do contribuinte. Então, eu sou contra o aumento de impostos e vou ser sempre contra o aumento de impostos. Deputada, a senhora falou em privilégios aí, tem a Frente Parlamentar dos Privilégios, Anne Ortiz, presidente. Exatamente. Combate os privilégios. Eu sou, com muita honra, né, tenho a satisfação de ser a representante, né, dos meus colegas, os outros deputados que também têm a questão do combate aos privilégios como bandeiras, né, e atuação dentro dos seus mandatos. Então, nós construímos essa frente parlamentar de combate aos privilégios justamente para isso, para poder denunciar, para poder ser a voz dos anseios da sociedade que não aguenta mais pagar privilégios. Então, eu tenho aí esse ano de 2022 uma grande honra de poder conduzir os trabalhos da frente parlamentar. Inclusive, posso dizer que a frente comprou uma briguinha com os demais poderes? Olha, sim, nós começamos... Não sei se é a palavra. Não é briga, né? Eu acho que a gente diverge do que muitas vezes alguns poderes entendem como direitos e nós entendemos como privilégios. E aí a gente vê na esteira, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado pagando indenizações altíssimas para os conselheiros do Tribunal de Contas a título de indenização por licença-prêmio e contabilizando o tempo para licença-prêmio com mandato parlamentar. Isso não existe, sabe? Isso aí é um malabarismo que fizeram para conseguir fazer esses pagamentos. Inclusive, foi através dessa questão que surgiu a frente parlamentar. E nós votando aqui reforma da Previdência, enfim, com uma discussão gigante na Assembleia Legislativa de como que a gente enfrentar o déficit na conta pública e, paralelo a isso, vendo, né, aí indenizações altíssimas sendo pagas para algumas pessoas. E aí, na esteira disso, vem a criação, logo em seguida, assim, a gente nem saiu da pandemia, muitos setores ainda estavam fechados, não podendo trabalhar, e aí o judiciário, e aí já tu sabe o que é o efeito cascata, né? Aí vem Ministério Público, Defensoria Pública, se autoconcedendo, sem passar aqui pelo plenário da Assembleia Legislativa, por gastos, né, com saúde, que equivale a aproximadamente 3% do subsídio, né, 3% não, 7% do valor do subsídio, chegando a R$3.000 em alguns casos, né, o valor da questão da indenização do auxílio saúde. E outras tantas questões, né, uma diferença de subsídio que o Ministério Público pediu, aí teve, da PGE, né, uma ação tentando barrar que essa diferença, né, fosse paga, mas infelizmente conseguiram agora e alguns valores já estão sendo pagos a promotores e procuradores do Ministério Público. A conta que se tem é de mais de R$200 milhões, mas isso é uma conta antiga. E o Judiciário, na mesma esteira, também, né, pleiteou e foi uma ação que nós fizemos da Frente Parlamentar de tentar sensibilizá-los, né, principalmente no momento econômico que nós estamos vivendo aqui no nosso estado, de grande dificuldade. A grande maioria dos trabalhadores da iniciativa privada foi fortemente impactado na sua forma de trabalho, nas suas rendas por conta da pandemia, e no Poder Judiciário são R$367 milhões dessa diferença de subsídio lá de trás, entre 2005 e 2009, que conseguiram a autorização do CNJ para fazer essa indenização a juízes e desembargadores. Então, assim, R$367 milhões é muito mais do que o governo do estado, junto com a ajuda da Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa fez repasses para o governo do estado na época da pandemia para tentar ajudar.
destinou, por exemplo, para o setor de eventos e o setor de turismo, que foram 107 milhões de reais. É muito mais do que o governo investiu no avançar na saúde no ano passado inteiro. Então, assim, são essas as distorções e é isso que a Frente Parlamentar combate e quer ser a voz, né, dessa, de muitas vezes da sociedade que se sente absolutamente impotente, né, frente a essas questões. E aqui da Assembleia Legislativa, porque a gente não pode deixar de falar de nós, né, aqui, Eni, que nós fizemos uma força grande para que a verba de gabinete nossa, dos deputados, não aumentasse em mais de 120% agora para este ano de 2022, porque a proposta foi apresentada na mesa diretora, foi aprovada na mesa diretora e com a mobilização de alguns parlamentares, nós conseguimos fazer com que a mesa revogasse essa decisão e mantivesse o valor da verba de gabinete no mesmo que já era. Estamos nos encaminhando para o final do programa, infelizmente, deputada, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da sua atuação como mulher e representante das mulheres no Parlamento Gaúcho. Eu acho que as mulheres são a maioria da população, mas a representação delas em todos os níveis é muito baixo. É muito baixo ainda, né? E eu acho que a gente tem que aqui, eu sempre procuro falar sobre isso. É importante a gente incentivar outras mulheres a participar da política, independente da idade, ou mostrar, né, que dá para conciliar família e mandato e o trabalho, a nossa carreira e a vida profissional. Eu tenho 2 nenês pequenos, né? Tenho o Pedro de 3 anos, o Gabriel de 1 aninho e consigo equilibrar muito bem isso sem deixar de lado nem a atenção com eles e nem o meu compromisso aqui assumido no meu mandato como a mulher mais votada da Assembleia Legislativa. Isso é um orgulho muito grande para mim e uma responsabilidade grande também. Mas a gente também mostrar que os temas que são tratados pelas mulheres, eles podem ser muito diversificados, né? E as mulheres precisam estar à frente, não só de temas de interesses das mulheres e representando as mulheres aqui na Assembleia Legislativa, mas de interesses da população. Então, acho que a gente falou aqui sobre a questão econômica, finanças, Estado, né, sobre liberdade econômica, isso é uma pauta também das mulheres. Então, eu sempre digo, a palavra, né, ela traz muita gente, né, para isso, mas o que arrasta de verdade é o exemplo. Então, através do nosso trabalho, da nossa dedicação, assim, do exemplo que a gente pode dar, que com certeza a gente consegue mobilizar outras tantas mulheres para que venham participar da política. E nós estamos muito contentes hoje dentro do Cidadania, que nós temos uma nominata aí de pré-candidatas a deputadas, tanto estadual quanto federais, com muitas mulheres querendo participar da política e eu fico bem feliz com isso e sou uma grande incentivadora. Hoje nós somos em 10, né, 11 deputadas. O maior número da história. O maior número da história. E o maior de todas as assembleias do país. E mesmo assim, entre 55 ainda é um número muito reduzido, né? Mas a gente precisa entender que começa dentro dos partidos políticos, né, incentivando mais candidaturas femininas, apostando, acreditando naquelas candidaturas e não que as mulheres vão vir aqui para a Assembleia Legislativa ou para os parlamentos municipais ou Câmara Federal para discutir assuntos de mulheres. Eu acho que isso muitas vezes diz, é importante que tenham mulheres para os assuntos de mulheres. Não, é importante que tenham mulheres para discutir qualquer assunto. Entendeu? A gente não pode separar o que é o assunto de mulher e o que é o assunto dos homens. Eu acho que a gente com certeza ainda vive num ambiente muito masculino, de diversas dificuldades que a gente tem que enfrentar aqui, de reafirmação da nossa capacidade da capacidade de desempenhar um mandato que tenha reflexos, né, a curto, médio e longo prazo para o nosso estado, mas que as mulheres também, a gente tem que acreditar no nosso potencial. A gente também, as mulheres precisam acreditar no potencial que tem de desempenhar qualquer atividade e também atividade política. Então eu espero, né, as eleições se aproximam aí, que na próxima legislatura a gente possa ter mais mulheres aqui na Assembleia Legislativa. E principalmente, e aí eu vou defender mulheres que defendam um Estado enxuto, eficiente, que defendam a liberdade econômica, o empreendedor,
e também da mesma forma na Câmara Federal. Muito obrigada, deputada, pela sua participação aqui no Diálogos Parlamentares. Obrigada, eu que agradeço. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês. E a você, obrigada pela companhia e até o próximo encontro.